Sabe, para que a justiça realmente aconteça, o sistema legal precisa, antes de mais nada, responder a duas perguntas que parecem simples: quando e onde um crime aconteceu. Parece básico, né? Mas essas duas respostas, elas moldam absolutamente todo o processo penal. Então, bora mergulhar nisso. Para a gente entender a importância disso, vamos começar com um desafio, um verdadeiro quebra-cabeça. Imagina a cena. Uma carta-bomba é postada aqui no Brasil. Uma semana depois, ela explode lá na Argentina. E aí, fica a pergunta: o crime aconteceu na hora do envio ou na hora da explosão? E o lugar? Foi no Brasil, na Argentina ou nos dois? Guarda bem essa dúvida, porque a gente vai resolver esse mistério juntos. Ok, mas antes da gente se aprofundar em tempo e lugar, precisamos dar um passo atrás. Existe uma regra, a regra número 1, que é o verdadeiro alicerce de todo o direito penal. É a base de tudo. E essa regra de ouro é o famoso princípio da anterioridade. Tá lá, logo no primeiro artigo do Código Penal, para ninguém ter dúvida. Basicamente, significa o seguinte: uma pessoa só pode ser punida por algo que já era definido como crime por uma lei antes da ação acontecer. Ninguém pode ser pego de surpresa. As regras do jogo precisam estar claras para todo mundo antes da partida começar. Olhar para anotações como essa deixa bem claro o quanto esse conceito é fundamental. É uma das primeiras coisas que se aprende em qualquer estudo de direito penal. A lei precisa avisar com antecedência o que é proibido. Simples assim. Mas o que é realmente interessante aqui é a exceção. A lei penal não pode voltar no tempo para prejudicar alguém. Jamais. Agora, e se uma lei nova for mais branda? Ou se ela simplesmente deixar de considerar algo como crime? Ah, aí a história muda. Nesse caso, ela pode sim voltar no tempo para beneficiar a pessoa, mesmo que ela já tenha sido condenada. É a única máquina do tempo que o direito permite e é sempre para o bem. Certo, com a lei estabelecida, vamos voltar ao nosso enigma. Chegou a hora de resolver a primeira parte, determinar o momento exato do crime, o quando. O Brasil adota a chamada teoria da atividade. E o que isso quer dizer? Que, para a lei, o que importa é o momento da conduta criminosa, seja a ação de fazer algo ou a omissão de não fazer o que era devido. O resultado, como a explosão da bomba, pode até acontecer bem depois, mas para o cronômetro da lei, o crime já começou ali, no ato. Então, aplicando isso na nossa história, a resposta para a pergunta quando fica bem clara. O crime ocorreu no exato momento em que a carta foi postada nos Correios lá no Brasil. Pronto. Primeira parte do nosso enigma resolvida. Resolveu o quando foi até que direto, né? Agora, vamos para a parte que pode ser um pouco mais complexa do nosso quebra-cabeça: definir onde o crime aconteceu. Para o lugar do crime, existem três teorias principais. A da atividade, que a gente já viu, focaria só no Brasil. A do resultado, focaria só na Argentina, onde a bomba explodiu. E tem a terceira, a da ubiquidade, ou mista, que, bem, o nome já dá uma boa pista do que ela faz. E essas anotações mostram exatamente a solução que o Brasil adotou. Para definir o lugar do crime, o nosso Código Penal escolheu a teoria da ubiquidade. Ela basicamente diz que o local do crime é tanto onde a ação ocorreu quanto onde o resultado aconteceu. Ela junta os dois. Isso responde à segunda metade do nosso enigma. O crime da carta-bomba é considerado legalmente como tendo ocorrido nos dois países. Isso é muito importante porque permite que, em tese, tanto a justiça brasileira quanto a argentina possam julgar o caso. E essa ideia de onde a lei se aplica nos leva diretamente para um princípio fundamental, o da territorialidade. A regra geral é: crime cometido no território brasileiro aplica-se à lei brasileira. Ponto. No entanto, o Brasil adota o que chamamos de territorialidade temperada. Isso significa que, embora a nossa lei seja a regra, a gente abre exceções para respeitar normas de direito internacional, como as que protegem diplomatas, por exemplo. E quando a gente fala em território, isso vai muito além da terra firme. Inclui uma faixa do mar, o espaço aéreo e, o que é mais interessante, qualquer navio ou aeronave pública brasileira, não importa em que lugar do mundo esteja. Até mesmo barcos e aviões privados com bandeira brasileira em alto mar são considerados uma extensão do nosso território. Agora a gente entra numa parte que parece até coisa de filme: a extraterritorialidade. É exatamente o que o nome diz. É a possibilidade da lei brasileira estender seus braços e alcançar crimes que aconteceram inteiramente fora do Brasil. Isso pode acontecer de duas formas.
Existe a incondicionada, em que a lei brasileira se aplica de forma automática, sem discussão. E existe a condicionada, que exige o cumprimento de certos requisitos para que a nossa lei possa ser aplicada lá fora. Dá uma olhada nesses exemplos de extraterritorialidade incondicionada. Crimes contra a vida do presidente da República, contra o patrimônio público, são atos considerados tão graves para o interesse do Brasil que a nossa lei os persegue em qualquer lugar do mundo, sem precisar de nenhuma condição. Isso tudo nos leva a uma visão mais ampla, a outros princípios que permitem que os sistemas de justiça cooperem entre si para que os crimes não fiquem impunes por causa de uma brecha de jurisdição. Além da territorialidade, existe uma espécie de rede de segurança jurídica global. O princípio da nacionalidade, por exemplo, permite que a lei do país do criminoso, ou até da vítima, seja aplicada. O da proteção defende os interesses vitais de uma nação. Existe também o da justiça universal, para crimes tão graves como genocídio, que podem ser julgados em qualquer lugar do mundo. E, por fim, o da representação, que se aplica a crimes em navios e aviões, seguindo a lei da sua bandeira. E como a gente pode ver aqui, esses conceitos globais são parte central do currículo para se entender o direito penal. Eles formam uma rede de segurança jurídica para conseguir lidar com a criminalidade em um mundo totalmente interconectado. Então, no final das contas, o ponto crucial é que todos esses conceitos, anterioridade, tempo, lugar, territorialidade e extraterritorialidade, não são regras jogadas ao acaso. Elas se encaixam perfeitamente para formar um sistema coerente, um sistema projetado para garantir que a justiça sempre tenha um caminho claro para seguir. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com crimes que acontecem no espaço virtual, sem um lugar físico claro e com uma mobilidade global sem precedentes, como é que essas regras, criadas séculos atrás, vão evoluir? A busca por justiça continua, sempre precisando se adaptar a novas realidades.